Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Agora uma aula de identificação de resistores. Como que eu identifico um resistor? Por exemplo, quando ele está avulso, quando ele está no esquemático ou quando ele está na minha placa. Então, como que nós identificamos um resistor quando ele tem essas três situações? Então, existem três situações para que você precisa identificar um resistor. Por exemplo, quando ele está avulso, ele está na sua bancada ali, sem conexão nenhuma. Quando ele está representado em algum esquemático, ou quando ele está em alguma placa eletrônica. Como que eu identifico nessas três situações? Quando ele está avulso, na bancada ali, sem conexão nenhuma em alguma placa ou informação nenhuma sobre ele, você precisa conhecer fisicamente. Como assim fisicamente? Como que é o aspecto físico de construção de um resistor? Por exemplo, aqui eu tenho dois exemplos, de resistores PTH e resistores SMD. No caso dos resistores PTHs, existem as características físicas bem nítidas, que são essas faixas, essa característica aqui de cilíndrica. Então, existe visualmente, é muito fácil de identificar um resistor PTH. Os SMDs também são componentes relativamente fáceis de identificar visualmente, porque existem seus códigos de valores de resistência. Nós também vamos aprender como fazer a leitura disso. Mas, visualmente, nós temos que aprender também a visualizar o que é um resistor PTH e um SMD. Nos casos dos SMDs, os componentes SMDs, são muito parecidos, por exemplo. Existem diodos, existem capacitores, existem resistores que visualmente são bem parecidos e existem algumas maneiras de a gente diferenciar um do outro, mas comparado com os PTHs, visualmente fica muito mais fácil, porque ele tem uma característica física bem particular dos resistores. Agora, voltando aqui, no esquemático, você precisa saber da sua simbologia. Simbologia. Então, a simbologia está sendo mostrada aqui do lado. Então, a simbologia de um resistor em um esquemático pode ter esses dois padrões. Esse primeiro aqui, que é através de um retângulo, os terminais, o retângulo, e também através dessa simbologia aqui abaixo também. Então, os dois tipos de simbologia são bastante usados em esquemático. Por exemplo, vamos aqui abrir um esquemático aqui, por exemplo, de uma TV. Nesse caso aqui, nós podemos observar nesses pontos aqui, vamos colocar aqui, nesses pontos aqui, nós temos resistores. Por quê? Olha a simbologia. Então, você conhecendo a simbologia do resistor, você vai conseguir saber qual que é o componente que está presente em cada parte do circuito. Em outro esquema, nós conseguimos observar o outro tipo de simbologia, que é a simbologia do formato retangular. Então aqui também nós temos a simbologia representando resistores no formato retangular. Aqui é um capacitor, então aqui tem um resistor, resistor, resistor. Então a segunda forma de você identificar um resistor é sabendo a simbologia. Então aqui nós temos a informação da sua simbologia. E numa placa eletrônica, como que nós identificamos? Nós identificamos fisicamente e nós identificamos através das suas identificações na placa. Ou seja, existe uma identificação com uma sigla que nos mostra se ali é um componente que é um resistor. E para nós entendermos mais sobre isso, vamos ali para a nossa placa para nós entender o que é e como que eu identifico um resistor na placa ali. Vamos lá. Então aqui, vamos aqui para a placa. E como que eu identifico um resistor? Logicamente, o resistor PTH, como eu falei para você, visualmente ele tem característica muito específica do resistor. Então aqui eu sei que é um resistor, mas para confirmar isso, na placa, pessoal, na placa aqui, vamos dar um zoom aqui, existe uma serigrafia que está escrito R602, aqui R601.
Esse R, pessoal, é uma sigla que vem de R de resistência. Então, está mostrando que esse componente, de fato, é um resistor. Se eu vir aqui abaixo, também nós temos outros resistores, ó. R245, R201, R228. Então, R está nos mostrando que realmente isso aqui é um resistor. Olha outro resistor aqui, ó, R202. Vamos ver se tem mais aqui, ó. R804. Então, nós temos aqui outro R112. Então, tem uma serigrafia na placa que nos mostra que ali, de fato, é um componente e é um componente resistor. Porque, além do aspecto físico, eu visualizei que realmente ali é um resistor, aspecto físico, mas também há uma informação escrita na placa que nos mostra que realmente esse é um componente resistor. E para os SMDs, como eu falei para vocês anteriormente, os componentes SMDs são componentes bem menores, então para identificar é um pouco mais difícil. Por isso que também nas placas existe as informações de qual componente é ali. Então aqui nesse caso aqui, ó, olha só, nós temos 3 componentes. Qual que é o resistor? O resistor é esse aqui. Porque além do aspecto físico, nós temos também a informação do R108. Então R vem de resistor. Aqui nós temos outro resistor também, R107. Então porque aqui está mostrado ao lado que eu tenho uma serigrafia na placa falando que é um resistor. Vindo mais aqui, R também, R também, R também. Então, resistor, resistor, resistor. Vamos observar aqui, ó, outro componente. Vamos visualizar aqui, ó. Olha só, esse componente aqui parece muito com um resistor, né? Mas não tem um R, tem um U. Então, o U não é resistor. Vamos aprender o que é mais para frente, né? Mas eu sei que esses dois do lado são resistores, porque ó, R e R, então, são resistores. Então, na hora da identificação na placa, principalmente quando é um componente SMD, que é mais dificultoso, no caso, a gente identificar, essa serigrafia escrita na placa, identificando com a letra R de resistência, fica mais fácil ainda a identificação do componente e saber se realmente é um resistor. Olha aqui, nós temos aqui 8 resistores, as informações estão todas ao lado aqui também. Então aqui temos aqui um resistor e o outro é o que? É um diodo, porque tem D, então esse do meio aqui é um diodo. Então aqui o R é de resistor, então é esse resistor aqui que é um resistor, esse componente aqui que é um resistor no caso. Então, e assim por diante. Na hora de identificar na placa, nós temos o aspecto físico e também nós temos essa informação que está escrita na placa. Na hora do esquemático, nós precisamos entender sobre a sua simbologia, somente a sua simbologia. Quando, por exemplo, o resistor está avulso, por exemplo, está ali na sua bancada, a única maneira de se identificar é fazendo o quê? A visualização física. Realmente isso aqui parece um resistor pelo aspecto cilíndrico. Então, realmente, as faixas, os dois terminais, então eu visualizo fisicamente, né? Eu identifico fisicamente. Então, as 3 etapas, vamos dizer, as três possibilidades de identificação: fisicamente, simbologicamente e também através das identificações da placa. Beleza, pessoal? Forte abraço e até a próxima. Até mais!